Olá, turma! Vamos iniciar mais uma videoaula, seguindo para mais uma propriedade periódica, a eletronegatividade. A eletronegatividade é uma propriedade periódica que expressa a tendência que um átomo de certo elemento químico tende a atrair os elétrons quando ele está ligado com outro átomo, com outro elemento químico. Então, por exemplo, nós temos aqui uma ligação covalente entre o hidrogênio e o flúor. Essa ligação aqui forma o ácido fluorídrico. A ligação covalente, os elétrons estão sendo compartilhados entre os elementos ali envolvidos, entre os átomos ali envolvidos. Então, ao mesmo tempo que o elétron aqui do hidrogênio é dele mesmo, né? Ele também está sendo compartilhado aqui com o flúor. E ao mesmo tempo que o elétron aqui do flúor faz parte do átomo de flúor, ele está sendo compartilhado também com o átomo de hidrogênio. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, o hidrogênio é um átomo pequenininho, com somente um próton e um elétron. Já o flúor é um elemento um pouquinho maior, né? Com duas camadas eletrônicas preenchidas. Ele tem 9 elétrons e 9 prótons. E um desses elétrons está sendo compartilhado aqui com o átomo de hidrogênio, ou seja, uma ligação covalente. Mas aqui entra a questão da eletronegatividade. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, por mais que esses elétrons aqui estão sendo compartilhados, tanto com o hidrogênio quanto com o flúor, por conta dessa eletronegatividade que o flúor tem, esse elétron aqui do hidrogênio, ele vai ser mais atraído pelo flúor, vai ser mais atraído pelos prótons que estão dentro aqui do núcleo do flúor. Então, esse elétron acaba ficando mais perto do átomo de flúor do que do hidrogênio. Então, quanto maior for a eletronegatividade do elemento químico, mais ele vai atrair os elétrons para perto de si durante uma ligação química, tanto covalente como iônica. Então, nós temos uma fila da eletronegatividade, que ela cresce aqui da direita para a esquerda, onde o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela, e o hidrogênio é o elemento menos eletronegativo. Por que o flúor é o elemento mais eletronegativo? Porque ele no estado fundamental, né? Ele vai ter 9 prótons aqui dentro do núcleo e 9 elétrons ao redor do seu núcleo. Por conta dele ser um átomo pequenininho, com poucas camadas ocupadas, ele acaba fazendo com que os seus prótons tenham uma força de atração muito grande pelos elétrons dele mesmo, e os elétrons que ele vai compartilhar ou ele vai ganhar quando ele vai estar interagindo com outros átomos numa ligação química. Então, nós podemos fazer uma comparação. Por que o flúor é mais eletronegativo que o cloro, por exemplo? O flúor está aqui como primeiro na fila de eletronegatividade e o cloro está como quarto. O cloro ele possui 3 camadas ocupadas por elétrons. Então, os prótons aqui dentro do núcleo do cloro, eles não têm tanta força de atrair tantos prótons que ele tem ao seu redor, né? E nem tanta força para atrair os elétrons que ele pode vir a ganhar ou compartilhar em uma ligação química, tá? Então, a eletronegatividade, nós sempre vamos ir comparando, tá? Por que o flúor é mais eletronegativo que o cloro? Por que o cloro é mais eletronegativo que o bromo? Então, isso a gente vai olhando ali o raio atômico, a quantidade de prótons que o elemento químico tem, e com isso nós vamos conseguir identificar qual é o elemento mais eletronegativo na comparação dos elementos que nós estamos ali analisando. Mas, para facilitar, a gente tem aqui a nossa fila da eletronegatividade com os elementos mais eletronegativos. Aí tu pode me perguntar, tá, Patrícia, mas por que o hidrogênio, que só tem uma camada ocupada, é um átomo bem pequenininho, ele não é mais eletronegativo que o flúor? Que tu disse que o flúor é um átomo pequeno, com raio pequeno, por isso que ele é mais eletronegativo. Na verdade, o flúor, além de ser um átomo pequeno, ele tem mais prótons que o hidrogênio, tá? O hidrogênio ele só tem um próton, então ele só consegue atrair o próprio elétron que ele tem na sua eletrosfera ali, né? Então, o flúor, por ter mais prótons dentro do seu núcleo, ele consegue atrair os seus 9 elétrons aqui ao redor do seu núcleo e também outro elétron que ele vá ganhar ou compartilhar em uma ligação química, tá? Então, por mais que o hidrogênio seja um átomo pequeno, ele não tem força para atrair outros elétrons que ele vá compartilhar numa ligação química, tá? Então, a variação da eletronegatividade na tabela periódica, nos grupos, ela aumenta de baixo para cima, porque vai diminuindo o número de camadas, vai diminuindo o raio atômico,
Isso faz com que a atração dos prótons pelos elétrons seja menor. Então, por isso que o flúor é considerado o elemento mais eletronegativo da tabela. Isso se confirma também pela variação da eletronegatividade nos períodos. Ela aumenta por conta do aumento do número atômico. Se aumenta o número atômico, aumenta também o número de prótons dentro do núcleo. Isso faz com que a atração do núcleo, dos prótons dentro do núcleo pelos elétrons na eletrosfera seja muito maior. Antes de entrarmos no conceito de eletropositividade, vamos fazer algumas relações bem interessantes. Primeiramente, sobre o som e o silêncio. O que é o silêncio? O silêncio é a ausência do som. Então, o silêncio ele não existe. Ele é simplesmente o contrário do som. Se eu tenho um ambiente sem som, ele é um ambiente silencioso. E a escuridão e a luz? O que seria a escuridão? A ausência da luz. Se eu tenho um ambiente escuro e eu acendo uma luz, eu deixo de ter a escuridão, certo? Então, a escuridão é a ausência da luz, ou seja, a escuridão é o contrário da luz. Quando nós estudamos a eletronegatividade, nós podemos nos deparar com outro conceito que é a eletropositividade. Muitos livros e sites trazem o conceito de eletropositividade como a tendência que um elemento tem de afastar os seus elétrons que estão envolvidos ali na ligação química. Mas será que a eletropositividade existe? Eu expliquei para vocês, então, que a eletronegatividade é quando um elemento químico, durante uma ligação química, ele tem a tendência de atrair os elétrons que estão envolvidos aqui na ligação para mais perto de si. Então, eu dei o exemplo aqui do ácido fluorídrico. E eu disse que o flúor, entre esses dois elementos, entre o flúor e o hidrogênio, o flúor é o elemento mais eletronegativo aqui da ligação, e os dois elétrons que estão envolvidos aqui na ligação vão ser atraídos para mais perto do flúor, por conta da alta eletronegatividade que ele tem. Então, se tu pensar isso, e tu vê a definição que eu acabei de dizer sobre eletropositividade, tu vai pensar, então o hidrogênio é o elemento mais eletropositivo aqui dessa ligação e ele está afastando esses elétrons de si. Mas isso está incorreto, isso não existe. Os elementos químicos, eles não afastam os elétrons de si, eles simplesmente atraem com menos força. Então, os elementos que são mais eletronegativos atraem esses elétrons durante uma ligação com mais força, com mais intensidade. E os elementos menos eletronegativos vão atrair com menos intensidade. Então, essa ideia de eletropositividade, que o elemento químico ele afasta os elétrons de si, isso não existe. Então, como mencionei para vocês anteriormente, o silêncio é a ausência do som. Ele não existe, mas ele pode ser visto como o contrário do som. A mesma coisa para a escuridão não existe, ela é somente a ausência da luz, mas ela é vista como o contrário da luz. Então, a eletropositividade ela não existe, mas ela pode ser vista como o contrário da eletronegatividade. Então, quando um elemento ele possui uma baixa eletronegatividade, ele pode ser classificado como eletropositivo. Em relação também à eletronegatividade, nós podemos entrar com outro conceito que é a reatividade química. A reatividade química de um elemento está relacionada com a perda ou ganho de elétrons desse elemento. Então, lembra que lá na primeira videoaula eu falei para vocês sobre a classificação que os elementos podem receber entre metais e ametais. Os metais, eles têm tendência em formar cátions, então eles têm tendência a perder elétrons. Então, os metais que são mais reativos são aqueles que possuem grande tendência de perder elétrons. Se eles têm tendência a perder esse elétron, então eles são menos eletronegativos. Então, eles podem ganhar essa classificação de ser eletropositivo. Então, se um elemento que é classificado como metal for mais eletropositivo, ou seja, menos eletronegativo, ele vai ser mais reativo. Mas também temos os ametais. Os ametais eles têm como característica formar ânions. Então, eles querem ganhar elétrons. Então, os ametais que são mais reativos são aqueles que possuem grande tendência de receber elétrons. Se eles querem mais elétrons para perto de si, eles são mais eletronegativos. Então, o ametal que for mais eletronegativo, ele vai ser mais reativo. E assim nós finalizamos mais uma videoaula, espero que vocês tenham gostado. E finalizamos então a nossa playlist sobre propriedades periódicas.
Dê uma olhadinha aqui pelo canal, temos outros vídeos. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau!